Ao longo da história, algumas invenções, como armas de fogo, satélites e tecnologia nuclear, foram determinantes nas guerras. Mas com a chegada dos drones, esse cenário mudou ainda mais. E apesar dos soldados continuarem no front, esses aviões não tripulados aparecem cada vez mais nas batalhas. A gente conversa agora com o professor Márcio Scalessi, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e especialista em guerras. Professor, quando os drones começaram a ser usados em guerras? Quer dizer, o drone ele é uma espécie de variante da robótica, né? Inclusive, em português, nós não costumamos usar esse termo drone. Nós usamos o termo VANT, que é veículo aéreo não tripulado, né? É como se costuma falar aqui no Brasil, embora o termo drone ele seja um termo internacional. Experiências com veículos não tripulados em conflitos armados, elas existem desde a Segunda Guerra Mundial, tendo os alemães como nação de ponta nesse tipo de experimento. Agora, o exemplo mais notório que eu consigo me lembrar em que os drones foram decisivos foi na década de 80, na invasão israelense do Líbano, em 1982, quando a Força Aérea Israelense queria destruir um conjunto de rampas de mísseis antiaéreos sírias que estavam num lugar chamado Vale do Beká. Então, a tática foi a seguinte: enviar uma grande quantidade de drones para a área, para os sírios pensarem que aquele era um ataque aéreo. Aí, com aquilo, eles ligaram as baterias e logo atrás vinha uma formação de aeronaves armadas de mísseis de fabricação americana, que são atraídos pela onda do radar. Então, esses mísseis foram disparados, porque os radares foram ligados por causa dos drones, os radares foram destruídos, as baterias ficaram cegas, e aí uma terceira onda de aeronaves veio com bombas para bombardear as rampas de mísseis. Então, nesse caso, os drones foram usados como chamariz, como isca, né, para obrigar o sujeito a imaginar que aquele era um avião e a agir em conformidade com isso. Então, você pode usar o drone como chamariz, né? Você pode usar o drone como veículo de observação, de reconhecimento, né? Isso é muito usado. É usado, inclusive, por polícias no mundo inteiro, né? Para vigiar bairros, vigiar fronteiras, coisas desse gênero. E você pode usar drones armados, né? Porque os drones eles têm capacidade de levar mísseis, até mísseis anticarro, né? Que são capazes de explodir carros, coisas desse tipo. O drone ele é um laptop que voa. Basicamente isso. A diferença, além dele ser mais complicado, é que a orientação dele e as coisas que ele faz precisa do sistema de satélite, para que a pessoa remotamente possa, diante de uma tela de computador, estar, sem estar, aonde o drone está, com o objetivo de observar o que tem que ser observado, ou fazer o ataque que deseja fazer, coisas desse tipo. Pode-se dizer que o futuro das guerras está no ar, literalmente? Não sei dizer, porque falar do futuro das guerras é sempre muito difícil, porque a gente, quando pensa no próximo conflito, a gente sempre tem na cabeça o conflito que passou, né? Então, esse tipo de prognóstico é muito difícil. O que não é difícil de dizer é que já, sei lá, desde da invenção da pedra lascada, né? A tecnologia interfere nos modos de fazer a guerra. Isso não vem com drone, isso já tem 4, 5 mil anos. E o drone ele é uma manifestação dessa longa tradição. Tecnologia, não estou falando de ciência. A ciência só vai se constituir a partir da Idade Moderna, etc. e tal. Mas a tecnologia é muito mais antiga que a ciência. O que a gente tem hoje em dia percebido, especialmente através da literatura sobre o assunto, é que o uso de drones, especialmente para matar pessoas, implica uma série de graves riscos e violações específicas de leis internacionais e de direitos e direito humanitário internacional. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, usando drones, mata pessoas no Paquistão, ou no Iêmen, ou na Somália, sem estar em guerra contra o Paquistão, contra o Iêmen e contra a Somália. Então, isso acaba produzindo
uma espécie de controvérsia legal importante no uso desse tipo de tecnologia. Os drones realmente impedem que mais sangue seja derramado ou isso é apenas conversa? Olha, é verdade, porque isso também é uma regra geral. Quanto mais máquina eu uso, quanto mais tecnologia eu injeto, menos carne eu comprometo. Então, quando eu mato um sujeito acusado de ser terrorista no Iêmen, eu não estou colocando em risco a vida de soldados e nem do sujeito que está manejando o drone, porque ele está lá em Nevada fazendo isso. Então ele está fazendo uma ação, matando uma pessoa que está no Iêmen sem sair de Nevada. No final do dia, ele pega o carro, vai para casa e fica jogando videogame. Então, quer dizer, sem dúvida nenhuma, esse tipo de arma, ela é mais precisa, ela não compromete o atacante, né? Mas produz uma série de novos problemas. A tecnologia nova, ela pode resolver velhos problemas, ela cria problemas novos, né? Então, por exemplo, às vezes o sujeito que está sendo morto foi morto por engano. A inteligência sobre ele estava errada. Porque a máquina nunca é burra, sempre são seres humanos que fazem burrice, né? Então, isso é uma hipótese. Às vezes você mata pessoas que não têm nada a ver com isso, que são chamados de danos colaterais. Então o sujeito está lá, ele realmente é metido com crimes, etc e tal, mas ele está em casa tomando sopa, aí o míssil entra pela janela dele e mata a família dele, que não tem nada com isso. O sujeito está sendo morto por meio de uma execução extrajudicial. Isso tem uma legalidade absolutamente esquisita, né? Porque teoricamente todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então esse cara não foi levado ao tribunal, não teve a defesa do advogado. Ele foi morto porque suspeitam que ele faz isso, faz aquilo, anda com quem não deve, coisas desse gênero. E tem o problema das soberanias nacionais, né? Porque você mata pessoas em espaços aéreos que não são seus, que estão perambulando em territórios que não é o seu, etc. e tal. Então, não há dúvida que com o uso dessa tecnologia mata-se menos pessoas. Mas aí pode haver também a resposta. A resposta é assimétrica. Eu mato essas pessoas na Síria, no Iêmen, no Afeganistão, no Paquistão, essas pessoas explodem coisas em Paris, né? Como vingança, não essas pessoas que morreram, quem morreu, morreu, mas os seus aliados explodem coisas em Paris, explodem coisas em Nova York. Então, quer dizer, isso cria problemas novos. Fundamentalmente é isso que eu estou querendo dizer. Quem mais tem feito uso dos drones além dos Estados Unidos? Olha, os ingleses fazem uso de drones, mas os americanos usam drones muito mais do que todo mundo. Embora muitos países usem drones não como execução extrajudicial, mas para promover vigilância, para monitorar trânsito, esse tipo de coisa. Isso começa a criar outros problemas também. Porque a gente vive num ambiente social hoje em dia, do sorria você está sendo filmado, né? Você vê isso para tudo quanto é lado. E tem gente que está dizendo que isso é invasão de privacidade generalizada. Então tem muitas pessoas que estão fazendo restrições ao uso maior dessa tecnologia no dia a dia dos grandes centros urbanos, etc. e tal, temendo o uso indevido desse tipo de tecnologia para controle político, entendeu? Para invasão de privacidade, esse tipo de coisa. No ano passado, a ONU aprovou, com o apoio do Brasil, uma resolução que permite o uso de drones. Você acha que ainda faltam regras claras sobre o uso desses aviões? Como tudo que é novo, falta. E as regras você só vai se apercebendo delas ou da gravidade de determinadas situações à medida que você usa e começa a ter familiaridade com o negócio. Aqui no Brasil se fala muito no uso de drones para controle de fronteira, porque é muito mais barato você ter um drone sobrevoando a fronteira em uma determinada área do que você ter pessoas ali o tempo todo, vide que a fronteira brasileira é muito grande. O uso de drone para controle de áreas de proteção ambiental, isso também se pensa muito nisso. O uso de drones para monitoramento de trânsito.
Aqui no Rio de Janeiro, então, que a hora do rush virou uma coisa permanente, né? Os cariocas agora ficam parados esperando a terra girar para chegar nos lugares onde eles querem. Isso teria alguma relevância. Agora, para isso funcionar, você precisa de um robusto sistema de satélites, né? Você tem que estar muito bem muito bem sustentado por um sistema de satélites, porque é o satélite que faz essas quase sempre, né? Essas vinculações, mas as especificidades técnicas eu não sei, para dar maiores detalhes sobre isso. Muito obrigada, professor. De nada. Daniele Almeida, para a TV PUC Rio.